Boa noite, que o nosso Senhor nos abençoe, preencha e entre na sua casa com a graça e com a paz do Senhor. E hoje o Senhor colocou no meu coração para falar sobre a alma restaurada. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? O que eu ia falar? A primeira coisa que me veio foi o que está em 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Amém? E aí eu fui pensar, né, da graça. Você sabia que a graça, eu fui pesquisar a origem disso porque eu cheguei à conclusão que a alma só é renovada pela graça. Eu trabalhei muito tempo como terapeuta, sempre amei muito, trabalhei, né, em outras fases da minha vida com todas essas terapias alternativas, e fui muito feliz, fui muito realizado também, gosto muito, hoje não atuo mais, né? Mas eu pude presenciar muitas transformações. Mas hoje, eu vendo de um outro ângulo, eu percebo que essas transformações aliadas com a graça do Senhor é algo que transforma gigantescamente, né? Porque é uma ressignificação, uma percepção diferente. Então, ao meu histórico de vida que eu posso contar para vocês, é que a renovação da alma se deu por enfrentar os traumas, né? Por justamente ressignificar esses pontos, estar atento no dia a dia, os momentos, as situações que muito pouco são relacionadas a igrejas ou a um irmão, uma irmã, são muito mais gatilhos externos que o Senhor usa no dia a dia, pessoas de outra religião, um vídeo que aparece de um assunto e toca ali no ponto e daqui a pouco, sabe, uma construção do dia a dia. Assim como é a vivência com Jesus também, é uma construção do dia a dia, das situações. Ninguém aprende a ter fé do nada e aquela fé que você até esmorece, mas você segue, né? Essa fé inabalável no Senhor. Então, essa graça, que é o grande divisor da coisa, que é o grande mentiolate, o grande bálsamo que existe nesses processos, ela tem um porquê de ser graça. E eu fui investigar isso. E eu quero compartilhar com vocês hoje, pode parecer um pouco mais técnico do que um vídeo, o Senhor fala, mas preste bem atenção, porque o Senhor pode estar ministrando algo que você precisa entender no seu coração agora. Eu queria falar a primeira coisa, quando Jesus está na cruz e os bandidos lá estão, um tá tirando sarro e o outro tem aquela célebre frase, né? Que ele fala assim: Ah, nem sequer temes a Deus, estando na mesma condição de que Jesus, né? Os três na cruz, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que dos nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E aí ele vira para Jesus e fala: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus também vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm para fora. Isso é muito interessante porque se você já viu um pinguim, com aquele monte de mãe pinguim, aquela doideira naquela linha vermelha do metrô lá, tanta gente ali, tanto pinguinzinho, ela dá uns gritinhos, o pinguinzinho sabe quem é a mãe. Por quê? Porque ele sabe a origem dele. Ele sabe a quem ele pertence. Então, por que é dito que Deus é que nos escolhe e não nós que escolhemos a Deus? Tem a ver com isso daqui da graça que eu vou falar para vocês. Então, graça é um termo que vem lá da Grécia, já existia no hebraico. Eu vou falar rapidamente também, não vou ser muito técnico, mas é para a gente fixar isso na cabeça. Então, graça tem a ver com. É um tempo verbal, né? É um particípio perfeito, é uma expressão passiva. Não é que ela necessitou que você fizesse algo. É um particípio perfeito passivo. Graça. Era um termo usado na Grécia, também usado lá para a parte dos hebreus, dos judeus, mas ele foi roubado, né? Ele foi transfigurado, transmutado em Cristo Jesus no cristianismo, porque
Lá atrás significava que ou um rei, um grande nobre, ou alguém fez uma graça por você, lhe concedeu a graça de uma casa, lhe concedeu a graça do emprego, ou uma divindade, um Deus lhe concedeu algo, mas isso requeria que você tivesse lealdade eterna e requeria que você também estivesse em dívida, né? Esse é o ponto. E aí a transfiguração disso daí, como quem subisse no monte lá e a face se transfigurasse, é que em Cristo Jesus isso é reformulado. Porque como ele é um particípio, um particípio perfeito, perdão, é algo que aconteceu no passado e que perdura, como se fosse uma lembrança. Sabe aquele trauma que você tem na infância, aquela comida maravilhosa que você gostava, ou aquele apelido que te botaram? Isso é uma forma desse particípio imperfeito, né? Mas em Cristo Jesus, ele é perfeito. E isso significa que não é algo que veio porque os homens fizeram, construíram e é de mérito dos homens, mas é um derramamento do Espírito, um derramamento da graça de Deus que manifesta isso na vida das pessoas, nas nossas vidas. É aí que tá. Maria, cheia de graça, né? Tanto que a oração católica é Ave Maria, ou seja, Maria nos altos, né? Cheia de graça, o Senhor é convosco, cheia de graça, ou seja, ela é cheia de uma partícula atômica, subatômica, espiritual, da qual não condiz com a nossa ordem de coisas, que veio de um nível superior e a preencheu, a fecundou. Então, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Aqueles que ouvem a minha voz, sai para fora. Aqueles que ouvem o meu chamado são os meus. Aqueles os quais pertencem a Cristo recebem as micropartículas nos microtúbulos, em todas as nádeas, se você quiser ir para um lado mais indiano, aí, hindu, e isso entra através do inconsciente, da mente, e literalmente é um despertar, é um chamado à consciência de Cristo Jesus, porque ela já habita e ela não foi corrompida a ponto de deixar de se parecer em algum nível com o seu Criador, né? Por isso que aquele ladrão reconhece o que é bom e o que é mal e julga de acordo com o que é certo. Ele olha e fala: nós fizemos algo, mas ele não fez nada, porque ele conhecia nele a justa medida. Ele conhecia nele a medida do que era mal por ser mal, a medida do que não foi ser bom, mas também não era o intento de ser mal, talvez uma necessidade, algo que o levou até ali, e aquele que não merecia nada daquilo ali. E aí essa palavra graça, ela vai vir desse devaneio humano lá de trás, em que se devia o favor. E em Cristo Jesus ele é ressignificado pelo que ele é. Por isso que todo escrito de dívida e acusação que havia contra nós foi rasgado na cruz do Calvário. O Senhor levou sobre ele as nossas dores, acusações, escritos de dívidas, contratos, acordos, juramentos, tudo aquilo que constava contra nós da lei. E em Cristo Jesus somos nova criatura. Então, quando Jesus fala sobre a alma renovada, a alma só é renovada quando ela entende que ela já foi escolhida. Que o que você recebe pela graça, você não está devendo para Jesus, você não está devendo para Deus porque Ele te deu, não. A ótica, e justamente você recebe porque a sua ótica, Ele conhece o que está dentro de você, é semelhante a dele. Em algum momento, algumas coisas que você faça na sua vida, muito provavelmente você não exigiu uma cobrança do outro. Agora, tem aqueles que nesse mundo são filhos da cobrança, né? E se colocam assim para cobrar, para acusar, para entregar o próximo, para instituir pesos que não são dignos, nem eles mesmos podem carregar, como Jesus fala dos fariseus, né? Vocês colocam carga sobre o povo que nem vocês são capazes de carregar, que dirá esse povo. Então, a graça de Jesus, ela é algo que renova a alma. E renovar, fiquei pensando sobre isso. Renovo, fazer novo de novo. E quando que a gente já fez novo? Quando a gente nasce.
ainda que a gente tenha uma carga aí genética, epigenética e várias situações que a gente já traz uma herança, e ainda que correntes falem sobre resquícios espirituais, né? Também dos ancestrais ou de vidas passadas, enfim. Mas a alma, quando nasce, ela nasce semelhante à sua criação. Ela traz a, a imagem e semelhança do seu Criador, né? Então, a alma que tem esse átomo dentro dela... Ô mãe, tá me atrapalhando, bem. Não tô sabendo. Eu tô gravando. A alma que tem esse chamado, ela justamente faz com que encontre a fonte, né? Encontre a origem. Me perdi, que minha mãe estava aqui escutando eu falando, e aí ela começou a colocar o celular bem baixinho com aqueles que sabe que aquele que rouba a atenção. Enfim, sim, da alma renovada, feita nova, então semelhante a quando nós nascemos. Então quando a gente nasce, as crianças nascem com um sorriso lindo, né? Que ela pode parecer um joelho, a criança pode ser horrível de feia, né? Mas ela nasce, tem sorriso, sorri com o olhinho, a coisa mais fofa, né? Caga 1 quilo, mas tá, é sorriso, né? Cheirinho de bebê e tal. Aí a alma ali, ela nasceu intacta. E ela vai passando por manchas, por marcas, por dores durante a vida que vão machucando ela e vão distanciando ela da essência de que ela é, da bondade, do amor, da felicidade, da alegria. Vocês sabiam que já foi comprovado cientificamente que os bebês até uma certa idade, eles têm um tipo de comunicação não verbal entre eles que é muito mais rica do que a nossa? Ou seja, é como se eles estivessem no 35G, e quando a gente aprende a falar na nossa dia a dia que a gente está no 3G. É tipo assim, sabe? Então, dentro dessa ótica, a gente entende que a renovação da alma é justamente esse ponto, é onde é tirado as dores que o mundo trouxe, os sofrimentos, as tristezas, as máculas, aquilo que o outro lado intentou sobre a sua vida para te destruir e tudo isso. Então, a renovação do Senhor acontece não porque você busca. Logo, a santificação não tem a ver com vou deixar de comer isso ou deixar de comer aquilo, vou deixar de fazer isso, de fazer aquilo de uma maneira mecânica, cartesiana, racional e puramente, mas ela parte do fruto que vem do Espírito, da alma. Então, somos nova criatura, aqueles que estão em Cristo, porque Cristo nos escolheu, e estando Ele em nós, nós nos parecemos com Ele. E até mesmo aquilo que para nós aqui é onde a gente consegue chegar. Ainda que é o nosso, não é totalmente bom, né? Não é algo que não é a melhor situação possível, mas é onde eu consigo chegar até esse limiar do que já não é mais terrível, não é mal, não é, mas ainda está ali nas condições humanas do dia a dia, das características de cada indivíduo, do seu limite, né, da existência, até aquilo ali pertence a Cristo como o seu corpo místico e tudo aquilo que o Senhor faz. Então, se você tem dúvida que você talvez não seja digno da graça, não é sobre ser digno, é sobre aquele que te escolheu. Você recebe, mesmo você sem ter feito nada. É igual a chuva que desce. Você não fez a movimentação climática, os átomos se chocarem, as nuvens, a condensação, o tempo mudar o espaço. Não, você só recebe a chuva, assim como você recebe a vida dos seus pais. Então, esse é o Deus da vida, é aquele que te dá sem querer nada em troca. É por isso que Jesus vem e destrói as obras do diabo, ele destrói as barganhas, as trocas. É por isso que a gente tem tantos reverendos aí, até o próprio Caio Fábio sempre falou muito, né? Da graça, tem vários livros escritos, enfim. Mas muita gente fala também que eu lembrei dele por causa dos 100 barganhas com Deus, dos livros dele, né? E é isso, com Deus não tem barganha, com Deus é graça, é favor imerecido, e não é favor imerecido porque
é belo, é bonito. Não, é porque o que habita em você habita nele. Ele quer você de volta para que você não se perca no caminho da destruição que muitos estão trilhando, na barganhez da vida que a gente vivencia. Quero terminar com esse louvor que diz assim, antes que comece o jogo, né? Daqui a pouco vira uma loucura, né? Que diz assim, presta bem atenção. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus. Tu me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Por isso que Jesus fala também, né, que 10 foram curados, mas somente um voltou. Porque a gratidão é marca de Cristo. Graça também tem a ver com gratidão, com você reconhecer aquilo que você recebeu, tá certo? Espero que de alguma forma, Jesus, se havia algum coração, Senhor, que chegar a esse vídeo na dúvida ou no não entendimento da graça, Senhor Deus, que essas palavras, se forem verdade, que possam criar frutos, sementes verdadeiras e genuínas nesse coração, nessa mente, e desabrochar, Senhor, o ser divino que habita dentro delas, a sua presença, a sua graça, o seu favor imerecido, a escolha de Deus daqueles os quais o interessava e o interessa o salvar. Jesus nos abençoa hoje e sempre. Gratidão, Senhor, pela sua salvação. Gratidão pelo seu amor. Gratidão por ter nos escolhido antes mesmo de que nós pudéssemos sequer conhecer você. Porque isso é verdade. Em verdade vos digo que antes de chegar ao caminho que chegou, muitos caminhos foram necessários para que você chegasse, mas a graça do Senhor Jesus nunca desamparou a sua mão. Amém? Fica na paz do Senhor e a gente se vê amanhã.